Já no nosso tema da semana é a diferença entre conta corrente e conta salário, né? Primeiro, existe a conta corrente que você pode abrir pagando várias taxas e existe uma conta corrente gratuita que é direito de todo cidadão ter, certo? De acordo com o Banco Central. E a conta salário são poderes e diferentes formas de abrir. A conta salário, você tem que ter uma carta do seu empregador, seja ele qual for, mandando você abrir a conta desse determinado banco, tá? Mas, se você não quer ficar nesse determinado banco, vamos dar um exemplo. O seu empregador quer que você tenha uma conta no Bradesco, mas você gosta, por algum motivo, da Caixa Econômica, né? Você pega a requisiçãozinha, vai lá no Bradesco, pede a abertura da sua conta salário, pega um númerozinho, vai para o banco que você desejar e pede a portabilidade na sua conta, tá? A portabilidade também é um dos direitos da agente consumidor bancário, tá? A empresa, os bancos não podem se negar a fazer a portabilidade. Isso é muito importante, gente. Aí você pega e faz isso. A conta corrente, você não precisa de carta nenhuma, você pode chegar lá e simplesmente abrir uma conta, né? Aí, o que você tem que olhar basicamente é qual é o seu perfil de gastos em uma conta. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que só pega o dinheiro, recebeu, vai lá, saca 1, 2 vezes no mês e só. Para que você vai querer uma conta corrente pagando um monte de anuidade, um monte de taxa de serviço que você não utiliza, sendo que você tem um direito a uma conta gratuita? Essas questões que você tem que pensar. Qual é o tipo de que você quer fazer na sua conta? Você quer emitir muitos cheques? Você quer fazer vários TEDs, várias transferências? Porque você não faz. Aí sim, você é capacitado para fazer uma conta corrente paga. E cada banco tem a sua tabela de preço, né? Porque é um serviço. Agora, se você é aquele consumidor que só vai lá, faz o saque do dinheiro, faz 1 ou 2 transferências no máximo, você se capacita para a conta corrente gratuita, tá bom? Ô, doutor, e quais são as vantagens e desvantagens de uma conta salário? As vantagens é 100% gratuita, né? Primeiro que quando você tem a conta salário, você é obrigado a receber pelo aquele banco, porque quem escolhe a conta salário é quem está pagando, né? A pessoa que recebe, ele não pode escolher simplesmente. Ah, tá. Aí o que o banco faz? Abre essa conta salário gratuita, assim que cair, em questão de 1, 2 dias, está no seu banco de preferência para você usar. Entendeu? Então, o exemplo que eu dei. Se você quiser, vai cair no Bradesco e em 2, 3 dias seu dinheiro vai estar na caixa. Como se nada tivesse acontecido. Normalmente, você não precisa ir lá no banco, tirar o dinheiro, ou então ir lá no banco, ou fazer uma transferência para a sua conta, pagar uma taxa para isso, pagar manutenção de uma conta que você sequer vai usar, né? Porque às vezes é isso, porque é uma conta que você vai ter que ter lá aberta, você não vai usar porque não é o seu banco de preferência, mas às vezes eles falam assim, tem a taxa de manutenção de conta, você tem que pagar uma taxa de manutenção de conta, sendo que é direito seu, se você só quiser, na forma salário, se você tiver essa porta, assim, não pagar nada. Ou se você não tiver, não for o caso de um empregador, você tem um direito a uma conta corrente gratuita. Conta corrente e salário juntas é possível? E no mesmo banco? É possível, é possível. Aí você vai se enquadrar naquela corrente gratuita. O que acontece? Muitas vezes vocês vão chegar, vão ver que não pode, que não sei o quê. Mas existe um número do Banco Central, se eu não me engano é 145 ou 135, eu vou olhar aqui agora, que você liga e eles dão todos essas questões de esclarecimentos. E também é uma excelente forma de você reclamar qualquer coisa de banco. Gente, qualquer coisa. Vocês têm o direito de ligar pelo Banco Central, certo? Ou então vocês fazem essa reclamação via internet, pelo site do Banco Central também.
ou pelo site do gov.br, mas pela internet, lembrando que você tem que ter o acesso à sua conta gov.br, tá? Então, para quem normalmente é mais de idade, essas questões todas, fica um pouco mais complicado. Mas pelo número do telefone, você liga diretamente ao Banco Central e você tem como abrir uma reclamação, você tem como tirar os esclarecimentos. Evita, gente, se por exemplo, tem uma situação dessa e o banco está dizendo não, vai bater não tem como a gente abrir uma conta de salário não. Ou então, não tem como abrir uma conta corrente aqui gratuita não, isso não existe. Você pega as suas coisas e fala, tudo bem, eu vou abrir uma reclamação no Banco Central. E espera para ver o que eles vão falar. Porque normalmente, entenda uma coisa, banco tem medo de pouca coisa. Banco não tem medo de justiça. Banco não tem medo de tomar condenação. Se fosse assim, não teria tanta ação bancária como tem hoje. Mas a única coisa que o banco realmente tem, e ele realmente sofre sanções, é pelo Banco Central, que é o órgão regulador. Então, quando começa a ter muita reclamação no órgão regulador, o Banco Central começa peraí, vamos estudar isso aqui, porque eu estou recebendo tanta reclamação disso. E faz uma punição interna ao banco. Então, é uma forma eficaz das coisas não terem tanto problema e o consumidor, sem a necessidade do judiciário, e se quiser mesmo, sem a necessidade até de um advogado, que ele mesmo pode fazer, ou qualquer membro da família pode fazer essas reclamações diretamente do Banco Central. Mas não fiquem acreditando em qualquer conversa, se te fizerem qualquer promessa de vocês, de isenção, qualquer coisa, peça para ler os contratos. Ou se você é um pouco leigo, ou leve alguém de sua confiança, não vá para o banco só, sabe? Não vá pedir um empréstimo sozinho. Não deixe cair em tantas tentações. Que hoje em dia os golpes estão cada vez mais sofisticados. Eles pegam sempre pelas letrinhas miúdas as pessoas. Mariana, em relação à conta salário, eu trabalho em uma empresa e troco de emprego. A minha conta salário vai, digamos, valer para aquela nova empresa, para mim receber o meu salário mensal? Depende. Se você vai ter que pegar outra declaração e chegar lá no banco e pedir isso, né? Mas, normalmente, conta salário se abre para aquele momento e depois, se não tiver mais nada, até o mesmo banco, passado um tempo, ele cancela. Mas o certo é você ir lá no banco, pedir ou o fechamento dessa conta e abertura de outra, né, por causa da requisição, ou então você pega e pede para ser depositado na mesma conta. Porque lá vai estar certinho, porque esse papel da conta salário, depois que você receber, você também tem que levar para o seu empregador, para ele saber qual é a conta que ele tem que depositar. Né? Então, isso tem que ver realmente do banco. Mas o importante é que as pessoas saberem é o seguinte, não há necessidade de pagarem tanta taxa bancária, certo? Bancos, não tem dó de banco, gente. Banco é a instituição que mais lucra nesse país. Quanto mais o brasileiro tiver ruim, pagando dívida, lascado, como diz a história, eles estão ganhando. Então, para que você vai ficar pagando R$50 de taxa mensal, né? R$50 de taxa mensal no ano é mais de R$500. Isso em qualquer conta, é isso? Cada banco tem a sua tabela de preços de conta, de manutenção de conta. Conta corrente? Conta corrente. Só que a do Banco Central, eles dão direito a certas coisas já de base. Por exemplo, tem a consulta do saldo que vai ser gratuita. Tem a questão, ele dá, se eu não me engano, 4 transferências que você vai ter esse direito. Tem, se não me engano, também 4 saques. Já a conta salário, por exemplo, já são só 2 saques, né? Então, a pessoa tem que saber, primeiro, qual é o perfil dela de uso de conta. É muito importante saber qual é o perfil dela de uso e qual é a real necessidade. Por quê? Se é uma pessoa que, às vezes, gente, hoje em dia tem um aplicativo. Tem gente que nem aplicativo ainda usa. Né? Isso é muito comum, principalmente aposentados e pensionistas do INSS. Às vezes nem aplicativo usa. Vai ficar pagando taxa, tanta taxa pra quê, gente? O dinheiro já é tão gasto, já tá tudo tão caro. Vai ficar dando dinheiro ao banco? Gente, não. Acordem pra vida. Não fiquem bobando, não. Qualquer banco convencional aí faz essa conta? Qualquer banco. É direito do consumidor.
qualquer banco, você tem direito a abrir uma conta corrente gratuita. Ou se você, como eu já falei, o caso, tem o seu trabalho está mandando abrir uma conta salário, eles têm que abrir uma conta salário. Não existe isso de não abrir uma conta salário. Não existe isso de não ter uma conta corrente gratuita. Você tem esse direito. E se eles, na hora lá, ficarem lá reclamando, vocês falam, ok, eu vou abrir uma reclamação no Banco Central. Agora, tenha em mente, o dia, fale todas as informações. O dia que você foi lá, mais ou menos o horário, qual foi a agência que você procurou, tudo para o Banco Central saber o que reclamar. Porque também não adianta você ligar para o Banco Central e falar uma coisa muito aberta. Você tem que dar as informações muito bem amarradas, com seu RG, com seu CPF. E também, gente, cuidado com a gente pode até fazer outro programa sobre a questão dos golpes bancários, principalmente de empréstimo e ligação, que está muito alto, muito alto. Está chegando muito caso bancário. Aí a gente deixa isso para o próximo. Mas fiquem alerta, gente. Não sejam bonzinhos. Ninguém tem dó no nosso dinheiro, não. Fique sem pagar. Paga uma conta de um banco devendo 1 centavo para ver se eles perdoam. Ali, meu filho, eles vão cobrar multa em cima de multa. Não facilite muito, não. Tá bom, doutora. Doutora, só para a gente fechar, então, essa conta salário é somente para receber o salário ou pode receber outros depósitos? Não. Conta salário é somente para o salário. Essa conta corrente gratuita, por isso que eu digo que é o seu perfil. Se você quer receber outras coisas, aí tem que ser a conta corrente gratuita, né? Você não vai abrir só a conta salário. A conta salário é perfeito para quem quer fazer portabilidade. É perfeito, é perfeito. Então, você vai receber ali, o mesmo banco já pega, já manda para o outro, e você não tem sua vida descomplicada. Você recebe e registra a sua vida toda no outro banco. Agora, se você quer receber outros tipos de depósito, você vai ter que abrir essa corrente gratuita. É isso que eu digo, não precisa ficar pagando taxa, mesmo se você tiver uma corrente. Doutora, um abraço para você, boa semana e vamos com calma que ainda tem São Pedro, viu? Ave Maria. Um abraço para você, boa semana. Vocês me encontram pelo Instagram, marianarosario.adv. E aqui em Cícero Dantas, no escritório físico, na rua do BNB, ao lado da clínica de Dr. Orly. E até semana que vem. Até semana que vem.